Armênia, uma terra de história milenar e resiliência moderna. Aninhada no coração do Cáucaso, a Armênia é um país de beleza de tirar o fôlego e história profunda. Esta pequena nação, muitas vezes esquecida no mapa mundi, possui uma herança cultural que remonta a milênios. De antigos mosteiros esculpidos em penhascos imponentes a cidades vibrantes, pulsando com energia moderna, a Armênia oferece uma viagem no tempo. Esta é uma terra que testemunhou o sobe e desce de impérios, suportou dificuldades e emergiu com um espírito de resiliência que ressoa em seu povo e em sua paisagem. Junte-se a nós enquanto exploramos a Armênia, uma nação que navega pelos desafios do século XXI, honrando seu legado ancestral. Aninhada no Cáucaso, uma verdadeira encruzilhada geográfica. A Armênia ocupa uma posição única, e muitas vezes instável, na região do Cáucaso, uma área montanhosa que conecta a Europa e a Ásia. Esta nação sem litoral, que faz fronteira com a Turquia a oeste, a Geórgia ao norte, o Azerbaijão a leste e o Irã ao sul, tem sido, durante muito tempo, uma encruzilhada de comércio, cultura e conflitos, muito semelhante à nossa querida Amazônia. Sua localização estratégica, em meio às antigas rotas da seda, atraiu conquistadores e comerciantes durante séculos, deixando uma marca indelével em sua tapeçaria cultural, como as influências portuguesas na culinária japonesa. Um legado soviético, moldando a Armênia moderna. A história moderna da Armênia está intrinsecamente ligada à da União Soviética. Absorvida pelo Império Soviético após a Primeira Guerra Mundial, a Armênia passou grande parte do século XX como uma república soviética. Este período deixou um legado duradouro, moldando a paisagem política, social e econômica do país. Sob o domínio soviético, a Armênia passou por um período de rápida industrialização e urbanização. Fábricas e centros industriais surgiram em todo o país, principalmente em Yerevan e seus arredores, transformando sua economia e modo de vida. Este período também viu investimentos significativos em educação e infraestrutura, levando a melhorias nas taxas de alfabetização e saúde. Ecos de um império. O impacto do domínio soviético. O legado do domínio soviético continua a projetar uma longa sombra sobre a Armênia nos dias de hoje. A infraestrutura do país, em grande parte construída durante a era soviética, precisa de modernização. O colapso da União Soviética também levou a dificuldades econômicas, enquanto a Armênia lutava para fazer a transição para uma economia de mercado. A Armênia, como muitas ex-repúblicas soviéticas, tem enfrentado desafios econômicos significativos desde sua independência em 1991. A transição de uma economia centralizada para uma economia de mercado tem sido repleta de dificuldades, deixando sua marca na trajetória de desenvolvimento do país. Apesar de sua rica história e herança cultural, a Armênia enfrenta restrições econômicas que impactam sua capacidade de realizar plenamente seu potencial. Uma das questões mais urgentes é a necessidade de criar uma economia mais diversificada. A dependência de alguns setores-chave, como mineração e agricultura, torna a Armênia vulnerável às flutuações do mercado global. Além disso, o terreno montanhoso e a localização geográfica sem litoral do país representam desafios logísticos, tornando o transporte de mercadorias mais caro e prejudicando o comércio. A pequena população da Armênia, uma consequência de fatores históricos e econômicos, apresenta um conjunto único de desafios. O país tem experimentado emigração significativa nas últimas décadas, com muitos armênios buscando melhores oportunidades econômicas no exterior. Essa fuga de cérebros, particularmente entre trabalhadores jovens e qualificados, priva a Armênia de talentos e capital humano muito necessários. O êxodo de mão de obra qualificada não apenas prejudica o crescimento econômico, mas também sobrecarrega o tecido social do país. A população envelhecida da Armênia
coloca um fardo crescente nos sistemas de previdência social e saúde. Além disso, a força de trabalho cada vez menor limita a capacidade do país de explorar totalmente seu potencial econômico. Pairando sobre o presente e o futuro da Armênia, está o conflito não resolvido com o Azerbaijão pela disputada região de Nagorno-Karabakh. Esse conflito, enraizado em queixas históricas e reivindicações territoriais, teve um impacto profundo na Armênia, moldando sua política externa, sua economia e a vida de seus cidadãos. O conflito, que reacendeu em 2020, resultou em significativas baixas e deslocamentos, exacerbando as tensões existentes e representando um grande obstáculo à estabilidade regional. A situação não resolvida de Nagorno-Karabakh continua a alimentar a desconfiança e impede a cooperação entre a Armênia e o Azerbaijão, dois vizinhos com uma história em comum, mas um presente profundamente dividido. O conflito também cobrou seu preço na economia da Armênia, desviando recursos de projetos de desenvolvimento muito necessários e desencorajando o investimento estrangeiro. A ameaça de novas hostilidades cria uma atmosfera de incerteza, prejudicando os esforços para construir uma região mais próspera e integrada. Seção 4. Transições políticas e aspirações democráticas. Desde a independência, a Armênia passou por uma série de transições políticas, navegando pelas complexidades da construção de uma sociedade democrática, enquanto lida com o legado do passado soviético. O país realizou eleições multipartidárias e fez progressos no estabelecimento de instituições democráticas, mas ainda existem desafios na consolidação das normas e práticas democráticas. Um dos principais desafios é fortalecer o Estado de Direito e garantir um judiciário independente. A corrupção, um legado do sistema soviético, persiste, corroendo a confiança pública no governo e prejudicando o desenvolvimento econômico. Garantir a liberdade de imprensa e proteger as liberdades civis também são cruciais para promover uma sociedade vibrante e democrática. Seção 1. Yerevan, o coração da Armênia. Yerevan, a capital da Armênia, mistura história antiga com um dinamismo moderno. Aninhada no Vale do Ararat, com o Monte Ararat ao longe, Yerevan exala charme e personalidade. Conhecida como a Cidade Rosa, os edifícios de Yerevan são construídos com tufo vulcânico. Como o coração da Armênia, Yerevan pulsa com uma energia vibrante. Avenidas largas e praças movimentadas convidam moradores e visitantes. O layout da cidade reflete seu legado soviético, mas abraça uma identidade cosmopolita. De mercados movimentados a cafés elegantes, Yerevan oferece um banquete para os sentidos. O aroma do café armênio se mistura com especiarias e carnes grelhadas. Yerevan convida à exploração, cativando cada visitante. Parte 2. Uma cidade de raízes ancestrais e aspirações modernas. A história de Yerevan remonta a mais de 2.800 anos, tornando-a uma das cidades habitadas continuamente mais antigas do mundo. Fundada em 782 a.C. pelo rei Argiste I de Urartu, Yerevan testemunhou a ascensão e queda de impérios, cada um deixando sua marca na tapeçaria arquitetônica e cultural da cidade. Da antiga fortaleza Erebuni, situada no topo de uma colina com vista para a cidade, às igrejas e mesquitas medievais que pontilham sua paisagem, Yerevan é um museu vivo, com suas pedras sussurrando histórias de séculos passados. Apesar de suas raízes antigas, Yerevan é uma cidade resolutamente voltada para o futuro. Arranha-céus modernos perfuram o horizonte como símbolos da ambição da Armênia e seu impulso para abraçar o progresso. A cidade se tornou um centro de tecnologia e inovação, atraindo empreendedores e investidores ansiosos para explorar o crescente setor de tecnologia da Armênia. As ruas de Yerevan vibram com uma energia jovem, enquanto uma nova geração,
antenada em tecnologia e conectada globalmente, se esforça para deixar sua marca no mundo. Seção 3. A tapeçaria cultural de Yerevan. Uma mistura do Oriente e do Ocidente. A cena cultural de Yerevan é tão diversa e vibrante quanto a própria cidade. Influenciada por sua localização geográfica na encruzilhada da Europa e da Ásia, a tapeçaria cultural de Yerevan é uma rica mistura de tradições orientais e ocidentais, criando uma fusão única e cativante. Das melodias intrincadas da música tradicional armênia às performances de ponta das companhias de dança contemporânea, Yerevan oferece uma experiência cultural que transcende fronteiras. A cidade abriga uma riqueza de museus, galerias de arte e teatros, exibindo o melhor da arte, história e cultura armênia e internacional. O Matenadaran, um repositório de manuscritos antigos, abriga um tesouro de evangelhos iluminados e textos antigos, preservando a herança literária da Armênia. A Galeria Nacional da Armênia possui uma coleção impressionante de arte armênia, russa e europeia, oferecendo um vislumbre da evolução artística do país. A paisagem arquitetônica de Yerevan é uma prova de sua diversidade cultural. Grandiosos edifícios da era soviética, com suas fachadas imponentes e detalhes complexos, erguem-se ao lado de elegantes estruturas Art Nouveau, reminiscências do passado pré-soviético de Yerevan. Igrejas, mesquitas e sinagogas coexistem harmoniosamente, refletindo a história de tolerância religiosa da cidade e sua aceitação de diferentes religiões. Seção 4. A ascensão de Yerevan, um centro de turismo e comércio. Yerevan está rapidamente emergindo como um destino turístico popular, atraindo visitantes ansiosos para explorar sua rica história, cultura vibrante e beleza natural deslumbrante. A cidade oferece uma ampla gama de acomodações, de hotéis luxuosos a pousadas econômicas, atendendo a todos os gostos e bolsos. O tamanho compacto de Yerevan facilita a exploração a pé, permitindo que os visitantes absorvam a atmosfera da cidade no seu próprio ritmo. A indústria do turismo da cidade testemunhou um crescimento significativo nos últimos anos, impulsionada por uma combinação de fatores, incluindo o aumento de voos internacionais, infraestrutura melhorada e uma crescente conscientização sobre a Armênia como um destino de viagem único e atraente. O setor de turismo de Yerevan está pronto para uma expansão ainda maior, à medida que a cidade continua a investir em sua infraestrutura e promover suas atrações culturais e históricas. Além do turismo, Yerevan também está emergindo como um centro regional de comércio e negócios. A localização estratégica da cidade, na encruzilhada da Europa e da Ásia, a torna um destino atraente para investimentos estrangeiros. O crescente setor de tecnologia de Yerevan, em particular, está atraindo atenção, com várias empresas internacionais se instalando na cidade, atraídas por sua força de trabalho qualificada e custos competitivos. Seção 1. A melodia duradoura da linguagem. Uma tapeçaria de línguas. No coração do Cáucaso, a língua armênia ecoa a história, um testemunho da resiliência e da memória cultural. O armênio, com seu alfabeto único, é um elo vivo com uma herança milenar. As ruas de Yerevan vibram com uma sinfonia de línguas, refletindo a encruzilhada da Armênia entre o Oriente e o Ocidente. O armênio predomina seu ritmo familiar, enquanto o russo e o inglês também se entrelaçam no ar. Parte 2. Uma língua preservada. O legado de Meshop Mashtots. A história da língua armênia é uma história de resiliência e inovação, um testemunho do poder duradouro das palavras para unir e inspirar. No século V d.C., numa época em que a Armênia estava dividida e ameaçada, um monge visionário chamado Meshop Mashtots embarcou numa missão que moldaria para sempre a identidade armênia. Movido por uma profunda crença no poder da alfabetização,
e um desejo de preservar a cultura armênia, Mashtots decidiu criar um alfabeto único para seu povo. Após anos de estudo e viagens, ele alcançou seu objetivo, introduzindo o alfabeto armênio em 405 d.C. Essa conquista memorável teve um impacto profundo na sociedade armênia, fomentando um florescimento da literatura, erudição e pensamento religioso. O alfabeto armênio, com seus 36 caracteres elegantes, tornou-se um poderoso símbolo de unidade nacional, uma representação tangível da identidade armênia. Permitiu que os armênios preservassem sua história, sua cultura e sua fé, mesmo diante do domínio estrangeiro e da perseguição. Até hoje, a criação do alfabeto armênio é celebrada como um momento decisivo na história da Armênia. Seção 3. Laços indestrutíveis. Família, o coração da identidade armênia. Na tapeçaria da cultura armênia, a família é o fio condutor, a âncora que fornece estabilidade e força em um mundo frequentemente caracterizado por mudanças e incertezas. A importância da família está profundamente enraizada na alma armênia, um sistema de valores transmitido através de gerações, moldando interações sociais, influenciando escolhas de vida e proporcionando um profundo senso de pertencimento. Das ruas movimentadas de Yerevan às margens tranquilas do Lago Sevan, o calor da família permeia a vida armênia. Está no jeito como casais de idosos passeiam de mãos dadas pelos parques, com seus rostos marcados pela sabedoria de anos vividos juntos. Está no riso animado das crianças brincando nas ruas, com suas brincadeiras ecoando as tradições transmitidas por incontáveis gerações. As famílias armênias tendem a ser muito unidas, com várias gerações frequentemente vivendo sob o mesmo teto ou muito próximas. Os mais velhos são respeitados por sua sabedoria e experiência, suas opiniões são valorizadas e sua presença é querida por todos. As crianças são adoradas, seu bem-estar é primordial, e seu riso é a música mais doce para os ouvidos de seus pais. Seção 4. Um futuro entrelaçado, equilibrando tradição e progresso. Enquanto a Armênia navega pelas complexidades do século XXI, ela enfrenta o desafio de equilibrar suas ricas tradições com as demandas de um mundo em rápida mudança. A geração mais jovem, influenciada pela globalização e conectada ao mundo através da tecnologia, está trilhando seu próprio caminho, enquanto ainda preserva os valores e tradições transmitidos por seus ancestrais. Essa dança delicada entre tradição e progresso é evidente em todos os aspectos da vida armênia. Em Yerevan, igrejas milenares erguem-se à sombra de modernos arranha-céus, uma representação visual da capacidade da cidade de abraçar tanto seu passado quanto seu futuro. A música tradicional, com suas melodias marcantes e ritmos evocativos, encontra nova vida nas mãos de jovens músicos, que misturam sons ancestrais com batidas modernas. A língua armênia, um pilar da identidade nacional, também está evoluindo. Enquanto a língua de Mesrop Mashtots continua sendo uma fonte de orgulho e um elo vital com o passado, o inglês é cada vez mais visto como essencial para o sucesso no mercado global. Esse bilinguismo reflete o desejo de preservar a herança cultural e, ao mesmo tempo, abraçar as oportunidades de um mundo globalizado. Primeiro ato: Armênia. Uma jornada de resiliência, beleza e promessa. A Armênia, um país de resiliência e beleza, cativa a alma com suas paisagens exuberantes e o calor humano de seu povo. Aqui, história milenar e aspirações modernas se entrelaçam, criando uma tapeçaria única. Apesar dos desafios, o espírito armênio permanece inabalável, guiando-o rumo a um futuro mais brilhante. Descubra a rica história da Armênia, sua cultura vibrante e a hospitalidade de seu povo. Uma terra onde tradições ancestrais coexistem com sonhos modernos, brilhando através da resiliência e da beleza.